De volta, de volta. Pessoal, podem entrar novamente. Espero que vocês estejam gostando desse papo, pessoal. Tem bastante coisa, gente, bastante coisa para falar, né? Se fosse mesmo perguntar tudo que eu mesma separei, iria dar muito mais que uma horinha. Já foi uma hora assim, ó, correndo, né? Nem percebemos. Oi, Léo. Léo entrou de novo. Silva, vamos aguardar a Josi. Josi entrou? Ainda não? Gente, vocês estão gostando do papo? Podem falar, viu? Critiquem. Tá demorando muito. As perguntas estão boas. Falem, pessoal, me ajude. Eu também tô começando com essa história aqui de conversar com as pessoas. Oi. Peraí, gente. Ela entrou, mas saiu. Acho que caiu de novo. Deixa eu chamar ela. Foi. Voltei. Caiu na hora certinha. Tá vendo? Só que você quis. Era só esperar. Sim, tá vendo? Eu tava numa pergunta que era de alguém, acho que era da Michelle. Ela perguntou assim, o que você acha do período integral para autista? E a qualidade, né? Eu penso muito na qualidade do tempo. Que nem as minhas aulas, muitos pais falam assim, Josi, mas eu queria mais de uma hora, uma hora é pouco. Eu falo assim, tá, eu posso até trabalhar mais que uma hora, mas e a qualidade? Ele vai ter o mesmo rendimento? E no integral, como que vai ser o rendimento? Vai cansar a criança? Ela vai conseguir participar das outras terapias? Ela vai conseguir fazer a fono? Ela vai conseguir fazer uma natação? Ela vai conseguir fazer uma aula de música? Como que é? Como vai ser a qualidade do tempo dessa criança na escola? Josiane, não colocaria. Muita coisa, né? Muita coisa. Ô, Josi, tô terminando, tá? Então vamos lá, agora a gente vai falar. Eu tinha até meio que falado para você que ia rolar esse assunto. Então eu tenho lá aquela criança que tem uma resistência, que é meio rígida e tal. Então, ó, um exemplo, vamos lá. Ele tá com o celular lá, o pai vai tirar o celular e ele berra, né? E, pronto, é autista, né? E aí, como que é essa história? Porque daí não é uma hipersensibilidade, não é nada disso. Isso daí é realmente aí uma manha, né? Porque você concorda comigo ou não que para você talvez sacar, né? Eu sacaria assim, ó. Deixa eu ver se é só quando é contrariada. Deixa eu Sim. ver se faz um escândalo, se é só contrariada ou se não. Eu iria para esse lado, não sei se eu iria para o lado certo também, de fazer esse teste. Mas é Sim. correto esse teste? Tem que pensar, assim, pode não ser? Pode ser manha? ó, autista é muito esperto, sendo ele verbal ou não. Então, se ele vê que se ele gritar uma vez resolve, ele vai gritar sempre. Só que aí entra a manha. Só que aí quando ele tá numa desestruturação comportamental, sensorial, vamos falar do choro. Eu tive casos de alunos que chorou 2 horas seguidas, compulsivamente, faltava fôlego e você tentava acalmar. Isso é uma desestruturação, não é uma manha. Agora, uma manha é você falar,
parou, chega, olhando nos olhos dela, falou assim, ó, e não adianta você gritar com o autista, você vai estar potencializando. Pega, fica na altura dele, faça o contato visual, Josi, mas ele não olha para mim, não faz contato. Tenta. Olha para ele e fala assim, chega, celular acabou, agora não, fim, chega. Se ele parou, era manha, porque é uma criança, um adolescente, uma pessoa normal, dentro, né, de todo o quadro clínico. Tem crianças autistas que eles usam isso como muletinha. Eles usam isso, eles aproveitam da situação. Ai, minha mãe vai deixar. Uma vez um aluno meu falou, mas eu sou autista, você não pode falar assim comigo. Eu falei assim, falo sim. Ele fala assim, e se a Bia estiver na live, ela sabe exatamente de quem eu tô falando. Ele falava assim, você não pode falar assim comigo. Eu falei, claro que eu posso falar assim com você e vou falar assim com você. Então, tá vendo? Muitas coisas fogem de negócios. É autista, não pode falar assim. Não. Como não? Por que não? Me fala, por que não? Né? Então, a gente sabe, a gente acaba diferenciando o que é manha, o que é característico do autismo. Então, a gente acaba diferenciando sim, que nem eu falei, esse aluno meu, ele chorou 2 horas compulsivamente, era um choro sentido, não era um choro porque eu tirei o celular, era um choro sentido, ele sofreu por aquilo. Então é diferente, é bem diferente, tem como reconhecer sim. Como reconhecer? Tem sim. Não pode dar corda, não pode confundir, né? Não, tem como separar sim, tem como reconhecer. Vamos lá, então, para as perguntas aqui finais. Então, Josi, prematuro, ele tem mais risco de ser autista? A criança que nasce prematura? Pode ser sim, pode ser não. Não é uma regra. Não é uma regra. Não é uma regra. Vamos falar sobre as curas, né? As curas do autismo. Então, assim, os pais, eles sonham, né, em ter um filho normal, né? Ter um filho bem sucedido. E aí, quando ele recebe essa notícia, que não vai ser assim, porque não vai mesmo, né? Não vai mesmo, não, peraí, eu vou me corrigir. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas a primeiro momento, né, a notícia é nossa, né? Essa frustração, esse choque, esse baque, quando o pai recebe essa notícia, ela é transmitida para o autista? Que assim, sabe, esse turbilhão de sentimento é transmitido para o autista? Sim. Assim, o autismo, ele não tem cura, tá? O que o autismo tem é desenvolvimento do que precisa ser desenvolvido. Exemplo, ele pode melhorar a sua condição comportamental. Acho que ela caiu, gente. Eu também não estou conseguindo mais entrar para ver vocês falando aqui, grandão. Mas estou vendo vocês aqui no celular, tá bom? Tiana. A Josi já vai, gente. Cai! Cai de novo. Não, o pessoal, eles já ficam ali, ó. Já. Que bom, não estão abandonando a gente. Não estão abandonando a gente. Então, o que eu estava falando, tá? O autismo, ele não tem cura, ele tem uma melhora, tá? Então, por isso, a importância das terapias,
a importância, né? Tem autistas que faz uso de medicamento, tem autista que não faz uso de medicamento, então por isso a importância de estar sempre passando pelos médicos, né? E a minha tese de mestrado é depois dos 14 anos, cadê o autista? A vida adulta. Porque ninguém fala da vida adulta do autista. Fala muito da intervenção precoce, do diagnóstico precoce. E depois, quando cresce, e aí, faz o quê? Né? É minha tese de mestrado, é minha ideia de mestrado, é o que eu vou defender. Né? Que é o autismo no adulto também. E isso, porque não tem cura. Certa vez saiu uma polêmica aí que tinha uma empresa vendendo remédio que curava o autismo. Então aí entra naquilo que você falou. O pai, eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha. Quando a gente engravida, a gente cria uma expectativa em cima da criança. Vai nascer, vai desenvolver, vai estudar, vai trabalhar, vai casar ou não casar, vai ter filho. A gente cria. A gente cria uma expectativa. E é normal. E quando isso não é a realidade, a gente se frustra assim. E a gente, infelizmente, acaba passando para os nossos filhos. É quando pai e mãe se separa, querendo ou não, inconscientemente ou não, a gente acaba passando para as crianças. Então, o diagnóstico é difícil. É difícil, principalmente para os pais aceitarem isso. E a gente acaba passando. E não é por culpa dos pais. Não é uma coisa... É um comportamento involuntário, entendeu? Porque é difícil você chegar a falar assim pro pai da criança, falar assim, ó, ele tem autismo, o choque é muito grande, né? Então, não é fácil. Por isso que é importante a criança ter um acompanhamento de uma equipe, né? Assim a gente espera que um dia chegue a esse patamar. E os pais também precisam. Os pais também. Por isso que eu falei que a grande maioria dos profissionais que hoje tem na área de autismo são pais de autistas. Porque eles vão atrás justamente por conta disso. Porque eles querem entender, eles querem buscar respostas e acabam se tornando excelentes profissionais. E existem pais que compram, né? Tem pessoas que vendem essa ideia, né? Houve uma publicação que eu li, que eu pesquisei, 10 mil para curar o seu filho autista. E daí o pai fala assim, eu vou ter meu filho de volta. E eles compram essa ideia. Porque você vai na ferida, porque acaba se tornando uma ferida. Porque é aquilo, você foi frustrado na expectativa de ter um filho. É errado o que eu vou falar, mas você perdeu aquela... de ter um filho normal. Porque a grande maioria fala isso, mas seu filho não é normal. Hoje o termo, né, é pejorativo. A gente usa neurotípico e não típico. Então, a família, se falar assim, 10 mil, a família vai lá e dá os 10 mil. Na expectativa. O último absurdo que eu li sobre era uma pessoa que estava diluindo água sanitária e vendendo a não sei quantos reais para famílias e tinha muita gente pagando por isso. Entendeu? Que desespero, né? Que desespero. Porque você quer saber, e o autismo é aquilo, que nem eu falei no início da live, a gente não sabe o porquê. Então, não tem o exame, né, palpável para falar. Sim, não tem. Tipo, se fosse um exame de sangue, né? Que nem precisa de uma junta médica, precisa principalmente do neuro. O neuro vai fazer todas as avaliações, psicólogo, terapeuta, é uma equipe médica. Mas o porquê Sim. nasceu com autismo, né? Tem os fatores, que nem eu falei, tem os fatores biológicos, genéticos, tem os fatores ambientais que influenciam também, mas chegar para uma família e falar assim, esse remédio vai curar seu filho, a maioria compra a ideia sem medo. Vai achando que vai ter resultado. Aí eu tenho aquela mãe que se culpa, né? Que nem você falou, ninguém tem culpa. Tem aquela mãe que se culpa e que se pergunta assim, onde eu errei. Alguns pais homens, eu quero dizer, os homens culpam a mãe, né?
E aí também tem o caso do irmão, seja gêmeos ou não, mas o irmão ali que está no mesmo ambiente, ele também sente culpado, né, por, pelo outro ter mais atenção, Ah, porque que, né, é um sim. conjunto de coisas. É uma pergunta que dá pra gente dividir ela em umas três, quatro. Porque já aconteceu de pai abandonar a mulher porque culpava a mulher, não aceitava. Tinha mãe, tem na minha família falando que a culpa era do pai, porque a criança nasceu daquela maneira. Tem famílias que eu conheço que são gêmeos, um nasceu com autismo, o outro não. E o porquê a família quer entender. E existe hoje, mas é fora do Brasil, uma empresa que faz esse estudo da carga genética, só que infelizmente custa muito caro, muito caro. Se uma família, o primeiro filho é autista, qual que é as chances do meu segundo filho ter autismo? Né? Ah, o meu primeiro filho não é autista, mas e o segundo? Ele é autista, se eu tenho um terceiro, vai vir com autismo ou não? Existe esse exame do fator do. Se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas tem uma amiga minha que ela chegou a cogitar a ideia de fazer esse exame porque ela queria ter um segundo filho. Mas por fim, eu acho que ela acabou desistindo da gestação e parou por aí. Poxa vida, né? É, É um complexo mesmo. sim, sim, muito complexo. Por isso que é importante quando a família se depara com o diagnóstico do autismo, os pais, principalmente os pais, eles precisam de ajuda. Sim. Teve uma época que eu comecei a trabalhar até com os pais também. Eu atendi os filhos e depois, em um outro momento, eu trabalhava com os pais. Porque os pais, é aquilo, você cria expectativas em cima Sim, da criança. eu acho, Josiane, que assim, acredito, eu não tenho na minha família nenhum caso de autismo. Eu só tenho contato através dos meus aluninhos. Então, a família que eu tenho são as mães, meus aluninhos e tal. Então, assim, falo por alto. É, acredito eu, assim, que, por exemplo, o autista, aquele que é um pouquinho mais severo e tal, imagina, ele dá um arranhão lá no irmãozinho, né? E aí o irmãozinho dele fala assim, ah, tadinho, tá legal, tá tudo bem. Imagina dentro daquela casa, né? A Sim, mãe ensinando pro irmão que não é autista, ensinando, ó, ele é autista, tipo, né? aceita ele te bater que ele é autista. Sabe? Por isso a importância de um tratamento, né? Em Saber conjunto. lidar, né? Isso, porque assim, a minha irmã, quando ela era mais nova, quando a gente não tinha o diagnóstico, ela era muito agressiva. Então, e eu não entendia por quê, entendeu? Por que ela me batia? Por que eu não poderia brincar com ela? E eu não entendia. Eu era irmã, ela é mais nova que eu. Eu ia brincar e tinha condição física, então era sempre eu que participava das coisas, eu que levava na escola, eu que levava para físio, eu Isso, que eu acho que muda os papéis, você, né? isso, porque eu quis entender, entendeu? Por que a atenção da minha mãe só sobre ela? Eu quis entender o porquê. Só que aí, que nem eu falei, o autismo ele não tem cura. Ele tem, ele Acho que você vai cair. Oi, gente, morava em Araras. O filho tinha todos os acompanhamentos. Viemos morar em Cubatão, Baixada Santista, e logo começou a pandemia. Ela está sem terapias e as terapias estão correndo atrás. Mas aqui é muito difícil. Quanto mais cedo você desenvolver o seu filho, uma vida um pouco melhor. É verdade, eu acho que dá uma regredida sem acompanhamento, né, gente? Vamos lá, cadê a Josi? Oi, Pedro.
Eu fico aqui viajando, ouvindo as perguntas, daí quando eu vejo, eu falo, você já me chamou faz tempo. Meu Deus do céu. Sim, onde estávamos? Eu tava falando do meu caso com a minha irmã em aceitar, né? E É, foi isso que eu acho que acabou me levando para a educação especial. Quer dizer, eu queria algo relacionado a pessoas com necessidades especiais, mas a pedagogia me pegou primeiro, né? Então, eu pensava sempre na físio, né? Mas a pedagogia me pegou primeiro. Então, aí eu comecei a entender, não é fácil você ter a sua atenção, não é egoísmo, porque a é, criança mas é super, é normal a gente pensar, tem. ele roubou de mim, né? Você é uma criança. A diferença de idade é muito pequena entre eu e ela. Então eu Ah falo lá, assim, por que minha mãe fica só com ela? Né? E eu poderia relutar, falar assim, então eu não quero conversar com a minha irmã, não quero saber nada porque ela roubou a atenção dos meus pais. E pelo contrário, hoje a minha curiosidade é a minha profissão, né? essa, Então vai muito do trabalho em conjunto, né? sim. A minha mãe é uma pessoa que não teve escolaridade, fez até o quarto ano. Então, quando ela descobriu o diagnóstico, foi muito difícil também. Então, a gente teve que redescobrir, dar um novo significado a tudo. Então, por isso que eu falei para você, a maioria dos pais são pais comprometidos, são pais que vão e buscam informação. Infelizmente, né, tem pais que acabam fazendo, né, atrocidades, mas isso daí não vamos falar sobre isso não. Tem aqueles pais que jogam, vai ser incluso sim, jogam, né, a criança lá como se você, a sua classe, todo mundo, não, a palavra não é tivesse obrigação todos nós temos de respeitar uns aos outros. Eu falo assim, você está entendendo o que eu quero dizer? Não, Joga sim, lá, joga lá, vai sim. E como você disse, como existe classes, graus e tal, se aquele autista ele não está para aquela classe, e aí? o que acontece? Essa sua fala, ela tem dois lados. Tem pais que falam, vai ficar na escola sim, porque o pai sabe que é direito da criança. E a escola tem que se adaptar. Não é a criança se adaptar ao ambiente. A escola tem que se adaptar à criança. E tem aquele pai que fala, vai ficar aqui sim, porque eu não aguento mais você em casa. Isso, é essa a pergunta. É Entendeu? nesse sentido que eu quero dizer. Entende? Tem? E a gente percebe a diferença por quê? A gente trabalha em conjunto. A gente trabalha, é uma equipe multidisciplinar. Eu trabalho para o Estado. Eu não tenho essa obrigação, mas eu, Josiane da Silva, aos 33 anos, eu trabalho assim. Eu quero saber se ele faz terapia, eu vou procurar terapeuta, eu quero saber se ele faz psicólogo, eu vou atrás da psicóloga, eu quero saber se ele faz neuro, com quem que ele passa. Como que fulano é com você? Eu tô trabalhando assim com fulano. Eu trabalhei isso e isso com fulano. Então a gente vai trocando as informações. E a gente percebe o comprometimento da família aí. Porque tem muitas coisas que a gente desenvolve em casa também. É um trabalho contínuo. Tinha aluno meu com 14 anos que ele não sabia escovar os dentes. Como que eu vou ensinar ele a escrever o nome dele aos 14 anos, que já teve uma perda, porque a família não foi atrás do diagnóstico, e com 14 anos ele não sabia escovar os dentes, ele não via função para aquilo? Eu fui escovar o dente dele, eu ensinei ele a escovar o dente. Agora, tem que fazer em casa. Aí chegava na segunda-feira, o que acontecia? Sem escovar o dente. Então, qual é o comprometimento da família? A família levava todos os dias para o atendimento. Mas por quê? Fica aí porque eu não te aguento em casa. A gente percebe isso na devolutiva, na contribuição que ele faz em casa. Então, a gente tem sim desenvolvimentos significativos, mas a gente precisa de ajuda da família. A gente não faz sozinho. É equipe, é uma equipe, e a família é a extensão dessa equipe. Sim.
Começa ali, né, na família. A Começa. escola é um complemento, né? A escola, a gente só tá ali só para concluir o trabalho, mas a família é importantíssimo, importantíssimo. Porque sem a família, o que que a gente pode fazer? Sim. Nada. Uau, né? Uau. Uma das falas dos familiares, assim, o que que você sente? Agora, né, que tem um exemplo da sua mãe, assim, ela pensava assim, nossa, gente, e se eu me for? E se eu partir daqui? O que vai ser dessa criança autista? É o que É, é, eu penso. É o que eu penso. Porque a gente não sabe a ordem das idas, né? Das partidas, né? Pode ser que eu vou antes dos meus pais, mas eu sei se faltar o meu pai e minha mãe, vai ter eu para cuidar dela, né? Mas e aí? E e aí, o aí? que acontece? E se eu for, Ah, né? Hoje ela existe um planejamento para isso? Você pode fazer um planejamento para se precaver de uma situação assim? é assim, a gente tem que, por mais que a gente seja otimista e a gente quer que todos tenham uma vida independente, a gente sabe que aqueles casos mais graves, a gente sabe que infelizmente vai ficar ou com a família ou vai acabar indo para centros, né, de que acolhem essas pessoas, mas aquelas pessoas que têm condição de ter uma vida, né, independente, é para isso que a gente todos eles, eu não faço distinção, pode, não pode, vai saber se virar sozinho ou não. Eu trato todos com a mesma ideal de futuro, né? E é isso, a minha ideia de mestrado é essa, o futuro. Ninguém fala do futuro, ninguém fala do É futuro. isso que eu penso. Eu penso assim, se eu tivesse um filho autista, seja lá qual for o Sim, o grau, grau é a necessidade. eu já teria assim uma visão assim, ó, quem que vai cuidar dele se eu não tiver? Eu tenho com meus cachorros, Então, mas né? a gente não Quem pensa. que vai cuidar, né? Eu tenho, é importante os pais ter esse planejamento, Sim, claro que é. né, alguma coisa já construída para se. Gente, se bate o carro, morre todo mundo, e aí? Então, aí por isso a importância das terapias, ao acompanhamento médico. Porque se você for atrás de pesquisar, parece que o autismo acaba aos 14 anos. Sim, Depois não. a pessoa não é mais autista, porque você não vê um neurologista que atende adolescente, que atende jovem, adulto. Você não vê uma fono, você não vê uma terapeuta, você não vê, você só vê infantil. E depois, o que acontece com essas crianças? Para onde vão essas crianças, esses adolescentes, esses jovens? Eles Alguns estão, eles estão naqueles adultos lá que você, se você pedir, você fala assim, ó, hoje a gente vai pedir uma pizza, mas se você mudar, não, não quero mais pizza, aí ele desorganiza toda a vida dele. É esse adulto autista aí? pode ser, Pode ser? pode ser. Um adulto autista, ele tá dentro dessas falas, assim, Ou de às vezes não, às não. vezes fala assim, não quero pizza, eu não quero, eu quero arroz e feijão. Você consegue identificar um adulto autista? Não, Não consegue. adulto não. Agora, como o meu contato com criança é maior, com adolescente é maior, é que nem já aconteceu várias vezes, várias vezes. Mas dá uma olhada nele para mim, o que que você acha? Gente, os comportamentos tá ali, a gente vê. Só que a gente não é médico para falar É, se ou não. Com o convívio, a gente acaba. você desconfia, eu acho, né? Caiu, gente. Vamos ver aqui. Araras deveria ter não só o sereno. Deixa eu ver se ela já voltou. Peraí, gente, elas já voltam. Não saiam daí. Eu sou uma mãe chata. Eu vou atrás de tudo pro meu filho. Que foi para me melhorar, eu corro atrás. Tá certo, Ana. Certinha. A Josi vai contar agora.
Voltei. Eu acho que é a penúltima vez. É a penúltima vez. Estamos acabando. Eu não sabia, eu falei 1 horinha, gente. Eu não sabia que Não, ia mas ser o assunto tão bom. é assunto. Autismo eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada Não, pelo assunto. muito bom, muito bom. Muita coisa. Eu tô aprendendo tanta coisa que você nem imagina. Sim. Eu tava onde? Eu falando, hein? Eu perdi de novo. Do autista adulto, né? Que Os é o comportamentos. que eu falei. Que eu não consigo identificar, né? Mas na criança, por eu ter mais contato com criança e adolescente, já dá para ter, assim, é um comportamento que dá para levantar suspeitas. Mas não é minha função dar laudo, né? Por Claro. isso a importância de procura um neuro, que nem recentemente, umas 2 semanas atrás, uma pessoa veio e me falou: olha meu filho, o que você acha do meu filho? Eu falei assim, vai atrás de um médico, né? Por mais que você... Eu vi vários comportamentos que se enquadra ou não no autismo, só que eu não posso falar. Eu tô lidando com várias vidas, né? É da criança, é da mãe, do pai, dos avós, então eu não posso falar isso. Se um dia ela chegar aí e concluir que tudo bem. E se não for? E se não for? Ô, Josi, agora eu nem vou mais ler, ó. Tô finalizando. Olha só. Tipo assim, como que você faz com as outras crianças, então? Para ensinar as outras crianças, existe uma aula, palestras aqui em Araras, ou você dá palestras, para poder conscientizar as crianças a conviver com o autismo. Eu acho que esse trabalho nosso é uma ação, né? Essa live nossa é uma ação. Hoje em Araras, a rede municipal de ensino, ela melhorou muito em questão a isso. Então, eu não faço parte, mas eu conheço muita gente que estuda, né? Muitos alunos, e eu escuto falar que o município está trabalhando com isso. Que nem eu falei, o preconceito ele é ensinado. Só que a inclusão também é ensinada. Então, a gente tem que ensinar a aceitar as diferenças, não só porque ele é autista. Tem que ensinar que ele é um ser humano, que ele é um negro, que ele é uma menina que não tem cabelo, que ele é uma menina que tem vitiligo, um menino que tem vitiligo, uma criança obesa. Então, a gente tem que ensinar, sim, a inclusão. A inclusão não é só do autista, é da criança cadeirante, do síndrome de Down. Então, se o preconceito é ensinado, e por que não a inclusão? Então, a gente tem que ensinar, a gente tem que fazer ações, várias ações. E é a primeira live que eu participo. Porque várias pessoas falam assim, Josi, começa a fazer live. Eu nunca quis participar. Você deveria. E eu achei muito interessante justamente por você dar aula de bateria para crianças autistas. Eu falei assim, gente, aonde que tá escrito que dá certo? E tá dando certo. Porque, tipo, tem toda aquela questão que a gente falou do sensorial, do barulho, não gostar, gostar, estar. Gente, é muito particular. O autismo, tá? Desculpa. O autismo é muito individual. Não tem como mais eu colocar todo mundo no mesmo bloquinho, no grupo. Não significa que vai ter um monte de aluno autista. Não. Não é sobre isso. Né? Não. Mas os que não têm essa sensibilidade, né, de som, a bateria, Jô, nossa, é um benefício assim sem ter foco, sabe? Várias coisas. E essas crianças que estão com você, que é autista, às vezes elas se deram bem aí, por quê? Você falou que exige atenção. Às vezes o foco principal que precisa ser desenvolvido nela é a atenção. Por isso que ela se deu bem aí na bateria. Então não é uma regra. Às vezes a atenção dela
a falta de atenção que precisa ser desenvolvida é maior do que a sensibilidade auditiva. Então, por isso que ela fica de boa. Às vezes ela só estranha uma música que é um pouco mais alta. Isso, não, é uma coisa assim super, Então, sabe, não longe tem. de falar assim, ah, não quero mais fazer algo. Não, eles vêm de boa e às vezes, não sei se a mãe tá aqui, mas não me deixa mentir, ele fica falando pra ela, tipo, conversa aí, que ele quer ficar mais na saída, sabe? Tipo assim, fica enrolando aí pra eu ficar mais, Sim, sabe? sim, sim. Sensacional. E assim, é uma experiência que eu tô tendo também, que não é é uma experiência nova também. E, Sim. e é a partir também dessa história, o Rafa, ele já tá comigo há algum tempo, já desde pequenininho. Eu já tô pegando a adolescência, a aborrecência dele, né? Agora, o Bu não. E aí eu falei, gente, eu preciso aprender a lidar. E eu sou baterista, né, Josi? Eu tenho que fazer esse barulho, cara. Sim. Não tem que fazer, né? Barulho. Quando eu vejo as coisas assim, eu quero compartilhar com todo mundo. O que eu aprendo, eu quero compartilhar. É o que eu penso, foi o que eu resolvi quando aceitei o convite. Eu falei assim: ah, eu não posso ficar guardando, que nem eu falo. Tem um papel que fala que eu sou especialista, mas eu não consigo falar que eu sou, porque a gente está em constante aprendizado. Que nem eu falei, cada autista que vem eu tenho que aprender sobre ele. E eu sou muito da observação. Então eu prefiro primeiro ficar com o aluno, entrar na rotina dele para aprender sobre ele, né? E eu aprendo a Uma cada leitura, momento. é a leitura. Sim. O Bu, eu tenho que ensinar também o motor, né? O Rafa já não, né? Então não tem, é aquilo que eu falei, não é só a parte pedagógica, no meu caso, não é só a parte pedagógica, no seu caso, não é só sentar aí e aprender a tocar bateria. Então, vários contextos que o que ele precisa primeiro aprender, É né? verdade. Teve aluno meu que teve que aprender primeiro a sentar, e eu ensinei a sentar. Demorou 6 meses, mas hoje ele senta. Hoje ele fica dentro da sala, entendeu? Então, o que é mais importante ele aprender em primeiro momento? A concentração, a coordenação motora? Outro precisa, ele não. Como que é? Né? Não tem É, uma regra. não tem uma regra. Não tem. Eu acho que você deveria fazer um canal ou fazer uma live com cada pauta Ah, eu que a gente precisava. conversou. Várias pessoas já falou para Eu iria ser sobre sua fã. isso, porque eu costumo usar uma linguagem clara. Eu não consigo usar E usagem técnica. eu ia falar em seguida que assim, a maneira que você está explicando é uma maneira que qualquer pessoa Sim, entenda, pelo amor de Deus, entendam, né? sim. Autismo existe, tá aí, tem Aí, que entender e pronto. Faz parte do mundo da gente. Tem, sim. tem, tem que entender porque a gente convive, né? E tem que ensinar os filhos dentro de casa. Porque Exatamente. E não só vai o levar autismo. A gente tem que aprender sobre todo mundo, a gente tem que entender que, pessoas. como seres humanos, a gente tem que respeitar todas as diferenças. Eu não sei tocar bateria, e não é por isso que eu não vou te respeitar que sabe, entendeu? Então, É verdade. é Jo, respeito. última perguntinha. É assim, por que é mais comum ser mais meninos autistas do que meninas? Por isso que, né, a cor do autismo é o azul, né? Porque a maioria dos casos realmente, né, é o menino, né? E fala-se que quando Vai cair. Caiu! Ai, gente, que papo maravilhoso, né? Quantas coisas. Ela é uma querida mesmo, né, gente? Eu não conhecia ela. Eu conheci ela agora na live, pessoal. Vamos lá, ela vai entrar de novo.
Josi. Voltei. Oi! Olha, gente, nossa, como eu tomei seu tempo hoje. Tadinha dela. Ah, mas foi gostoso. Foi gostoso. Vamos falar mais sobre. Vamos marcar várias outras. É verdade. Ainda ficou no ar. Ó, tem uma pessoa que quer te entrevistar, que é o Beto Ribeiro, repórter. Tá? Ele pediu para eu falar isso para você. Ai, meu Ele quer Deus do entrevistar. céu. Quanta responsabilidade. Depois eu posso passar seu contato para ele? Aí ele vai. Pode sim. Pode sim. Você vê, ó, tô metida, eu meto meu nariz em tudo quanto é lugar. Vamos falar sobre autismo. Todo mundo precisa aprender um pouquinho sobre autismo. Só conclui sobre a menina. Ah, sobre a menina, então. O que acontece? A maioria dos casos é em menino. A cada 5 casos de crianças com autismo, uma é menina. Que nem eu falei, os dados são americanos, nada do censo brasileiro. E a maioria dos casos em meninas são meninas mais agressivas, mas não é uma regra, tá? Pode ser umas meninas mais agressivas, meninos mais agressivos, não é uma regra. O que acontece é fator genético, né? Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Tá joia. Josi, então, eu vou finalizar assim, falando assim, alguma coisa meio que eu penso que seja, principalmente para todos os pais que estão aqui, que têm filhos, ou os que não têm, precisa detectar o quanto antes, né? Para poder já estimular todas as coisas que a gente já conversou. Eu acredito que é como se fosse uma viagem, aí os pais, como se fosse uma viagem, né? E aí ele compra roupa, ele pega a mala, escolhe o lugar, e aí ele, em determinado momento, ele pousa, né, em Sri Lanka. E aí, o que acontece? Ele não sabe falar o idioma, ele não sabe onde ele está, ele não sabe nada. E aí ele tem que aprender. Sim. Mais ou menos eu meio que entendi que é como se fosse isso mesmo. O pai planeja, os pais, né, planejam tudo aquilo, pausa no lugar onde não conhece nada e precisa se virar. Nos 30. Conhecer, né? Aprender sobre. Passo a bola para você, conclua você o assunto e a gente finaliza. O autismo é apaixonante. Quem trabalha com autismo sabe que é. Não é fácil, pais, não é fácil, profissionais, mas nós estamos no caminho certo. Vamos ler, vamos falar mais sobre, porque aquilo que eu conheço, talvez você não conheça, o que você conhece, talvez eu não conheça. Então, por isso, a informação é importante. Eu, como mãe, eu reflito muitas expectativas na minha filha, né? Caso um dia ela não atenda essas expectativas, eu vou me frustrar, né? Mas eu não vou desistir da minha filha, né? Então, pais, eu sei que é difícil ver um filho se desestruturando, eu sei que é difícil ver um filho se agredindo, mas não desistam do filho de vocês. Existem excelentes profissionais, graças a Deus. Espero ver muitos outros se formando nessa área, porque querendo ou não, o autismo é um assunto recente. Mas não vamos desistir dos nossos filhos, eles têm condições plenas de alcançar muitas coisas e vamos trabalhar por isso. Vamos lutar por isso. Continuar lutando, é isso mesmo. Isso. Recado dado. Muito, muito. Eu adorei você. Prazer em conhecer. Eu estava falando pessoal enquanto você caía. Estava falando pessoal que eu conheci você aqui. Né? Mas a gente vai se conhecer pessoalmente, porque eu vou levar minha filha para ter aula com você. Oba! Para canalizar um pouco as energias. É um filtro. Pode trazer que aqui, ó, é um filtro. Sim. Muito obrigada pela sua paciência. Sim. Obrigada pelo seu tempo aí na sexta-feira à noite. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa para fazer, tá aqui fazendo esse favor para mim de coração, tá bom?
Obrigada, Sim, obrigada, eu que obrigada. Que Deus te agradeço. abençoe muito você e a sua família. Amém, amém. E a Obrigada. gente vai se falando. Adorei, eu amei, amei. Precisando as ordens, viu? Qualquer Tá? assunto, sobre qualquer coisa, se eu não souber, a gente se informa e a gente vai atrás da informação correta. A gente ainda vai se ver. Eu vou botar você pessoalmente na frente da criançada. Amigo, pais, sim, beleza. Mas você vê que eu pendo pro lado assim, ó. Como que trata outra criança? Como, Sim. as crianças precisam entender isso, aprender isso. Eu acho que o tratamento tem que ser igualitário. Eu sei que existe uma diferença, só que a gente não pode fazer essa separação, né? A criança ela tem que começar a entender que é um ser humano, né? É, Com uma exatamente. característica diferente, entendeu? Então, se a gente evidenciar muito isso, já não é inclusão, né? Já não Então, a gente tem que tornar isso natural. natural. É, Isso. É trabalhoso? É. Vai dar trabalho? Vai. Mas vamos que vamos. vamos, vamos. Caindo, subindo, caindo. Indo, voltando. Josi, obrigada. Boa Eu que noite para você. agradeço. Boa Beijo noite. carinhoso para Beijo, você. até mais. Tchau, Ah, tchau. tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite a todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. E a gente se vê na próxima. Vamos ver qual profissional que os pequenos bateristas também vai compartilhar com vocês. Aqui o nosso intuito é conversar com pessoas que entendam daquele tema, que compartilhem de uma forma simples, fácil da gente entender e vamos que vamos. Boa noite para todos vocês. Essa live aqui vai ficar salva no Instagram, vai ficar salva lá no canal do YouTube, nos Pequenos Bateristas. Se você não é inscrito, se inscreva lá, comenta, xinga, falem o que vocês quiserem, participe, dá uma força para o projeto Pequenos Bateristas, tá bom, gente? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.